África liberta em suas trincheiras tantas mulheres negras guerreiras brasileiras. Não tenha medo de ser você, não subestime o que tem a dizer, sempre acredite em si mesma. Não tenha medo de ser você, não subestime o que tem a dizer. O projeto, né, Jovens Mulheres Negras, ele surge de um convite de uma organização que atua hoje no Brasil, a Oxfam Brasil, que convidou a IBASE e outras organizações para, conjunta, pensar uma atuação no Brasil, né, mais especificamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Brasília, pensar juventude, mas a juventude urbana e pensar a partir das dimensões de gênero e raça. Esse está sendo um processo ímpar, né? Para a fase é extremamente importante trazer essa pauta da questão racial relacionado à atuação de mulheres e mulheres jovens, né, que estão em processo formativo, que estão atuantes na cidade, né, muitas delas estão inseridas nas universidades, e muitas delas têm origem nas periferias e favelas, então está discutindo a partir da sua vivência e do seu lugar, da sua inserção educacional também, é algo que eu acho que vai fazer uma diferença. E eu acho que é uma possibilidade da gente estar construindo processos de atuação junto com essas jovens e criar, talvez, uma mobilização maior na sociedade civil, trazendo essa pauta das mulheres negras, principalmente das jovens mulheres negras, das suas questões, porque também não é um público tão visibilizado assim, em termos de políticas públicas. Então, eu acho que, na atual conjuntura, em que a gente está vendo um desmantelamento dos direitos, né, é a oportunidade que a gente tem também de pautar o que as jovens negras estão vivenciando nesse contexto, né, e como, junto com elas, criar alternativas de atuação e de mobilização. Por mais que a gente nunca tenha chegado uma pessoa e falado, olha, você é preta, você só serve para sexo, não, a gente sabe pela forma como a gente é tratada e socializada que as pessoas acham que o nosso corpo está ali para isso. A oficina, na verdade, a gente propôs com um grupo que cada uma das jovens contasse uma história pessoal, né, individual, sobre violação de direitos, né? Uma história que aconteceu com elas, por elas serem mulheres, por elas serem negras, por elas viverem na cidade, no ambiente urbano. Na casa do Guilherme é assim? Todo mundo entra, faz a casa de beco? Na casa de outros, lembra que eu coloquei assim? Eu falei, vocês entendem por que é assim? Porque vocês são pretos. Na vida de vocês tudo é permitido. Eu falei, dessa maneira, eu não falei. E quando tu falou isso, assim, veio instantâneo, porque sempre foi assim comigo também, eu e a Rebeca, né, assim, na frente. Apesar da gente ter, a família dela também tem uma relação muito próxima com a minha família, tinha um limite. A prima dela chegava na minha casa levantando as panelas. Uma vez minha mãe, puta que aquilo, falou, tá pensando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Aí ela parou até de ir lá em casa. Mas na casa dela a gente já não tinha essa abertura. Então, assim, isso, cara, assim, marcou muito, assim. Trouxe essa questão com eles e trouxe essa questão da minha infância também. Uma coisa de você olhar a pessoa e a expressão corporal dela te incomodar, sabe? E, tipo assim, eu falei para as meninas que, por exemplo, essa minha amiga que falou, olha, minha avó não gosta, não quer que você entre porque você é preta, eu converso com ela ainda hoje, a gente troca ideia, quando a gente quer se ver, a gente vai falando no Brasil e tá tranquilo. Só que eu penso que eu tenho que ir até onde dá pra mim. Eu tenho que ir até onde o meu psicológico aguenta, até onde fisicamente, psicologicamente eu estou disposta aí. A gente tá se acolhendo, a gente tá na coletividade, a gente tá somando forças, né, contra tudo isso que a gente acabou de denunciar. A gente pediu que elas escrevessem, relatassem essa história por escrito. Depois a gente vai compartilhar essas histórias com o grupo, né? Cada uma vai ler, contar a sua história. E ali a gente vai eleger 4, 5 histórias que a gente pudesse gravar.
E aí o próprio grupo foi eleger aquela história que foi mais marcante, ou que faz mais sentido para esse grupo, ou que traz um pouco de todas as outras histórias, ou que traz um problema novo, que é emergente, que a gente precisa discutir, que a gente precisa enfrentar. O grupo decide que história que vai gravar. De cara veio assim, olha, eu não quero história, não quero compartilhar uma história triste. Né? Eu não quero me ver vítima dessa história, eu não quero que as mulheres se vejam de uma forma com vitimismo, alguma coisa assim. Então acho que isso já foi diferente. E aí vamos ver o que elas vão trazer de histórias para compartilhar. Ai, gente, tô pensando aqui. Nossa, eu acho meu nome horrível, horrível, odeio, não gosto. Amiga também acha, amiga, seu nome é muito feio, desculpa, tá? Mas Cara, não precisa me arrasar, não. Ai, Gente, amiga. ela tá com medo, tô com medo, nem vejo. E você, Lá? Qual é o seu nome de verdade? Ai, de novo isso. Ai, nossa. Toda vez que eu paro em qualquer roda é sempre isso. Sempre eu sou questionada. Gente, eu existo, sou uma mulher de verdade. Meu nome é Eloá, ponto. Por mais que eu não tenha uma identidade que comprove isso, mas onde está escrito que eu não sou uma mulher de verdade? Eu sou uma mulher de verdade, eu pago contas como qualquer uma de vocês, não é? Então, eu sou uma mulher de verdade, meu nome é Eloá, ponto. Nesse momento da gravação, já é um pouco diferente, porque quando você constrói aquela história ali, você está muito no nível do pessoal. A partir do momento que aquela história vai ser gravada, as outras pessoas vão te ajudar a construir a narrativa para gravar. E aí a gente pode, elas próprias vão perceber depois o quanto é diferente eu contar a minha história aqui para o grupo, compartilhar com as pessoas que estão próximas de mim e como é que eu me coloco na frente da câmera depois para contar essa história. Então são duas narrativas diferentes. Meu nome é Maria Luísa. Meu nome é Larissa de Souza Rufino. Sou filha de Ilma da Silva de Souza. E durante a minha infância eu tinha uma amiga. Moradora de Niterói, Rio de Janeiro. A minha história se passa por conta. A gente precisa registrar as nossas histórias, que a gente precisa registrá-las em áudio, em vídeo, em texto, da forma que a gente quiser, né, para que as pessoas não duvidem de que elas existem, que nós somos pessoas reais e que vivemos situações reais, mas, sobretudo, que essas histórias sejam registradas do jeito que essas pessoas gostariam que fossem contadas. Né? Então, não é o olhar da Raquel, não é o olhar da equipe de filmagem, não é o olhar da coordenação sobre aquela história. Elas vão contar a história delas do jeito que elas querem e do jeito que elas acham que deve ser da melhor forma visualizada. Então, esse é os passos e o objetivo da oficina. A minha história se passa por conta da minha mãe ter sido envolvida com o tráfico na favela onde morávamos, em Niterói. E por volta dos meus 6 anos, nesse dia, eu e meus irmãos estávamos na casa do meu avô. Eu fui obrigada a sair de casa com a polícia, por eles estarem armados e completamente furiosos em tentar achar a minha mãe. Eles me obrigaram a levar na casa que morávamos no morro. E assim que eles se distraíram, eu fugi. Eu saí correndo e fui caindo pela casa dos vizinhos, que como eu já brincava por ali, eu já sabia os caminhos para cair dentro do quintal do meu avô, e me tranquei. Eu não sei se eles chegaram a arrombar a casa e tudo mais, isso aconteceu em um outro momento, mas depois de muito custo eles foram embora, e tudo que eu sabia fazer era chorar por medo até mesmo de andar na favela e a qualquer momento levar um tiro, por ser uma criança, por ser filha de uma mulher envolvida no tráfico, mas eu tenho certeza que isso só aconteceu porque eu era uma criança preta e filha de mulher preta. Se eu fosse uma criança branca, eu tenho certeza que isso não teria acontecido. Certeza que não teria acontecido. Jamais iriam deixar pegar uma criança branca dentro de casa e levar para mostrar onde tem tráfico. Porque a gente sabe que no tráfico não existe só pessoas pretas, também tem pessoas brancas. E é um desabafo de uma criança preta que passou por essa situação, sabendo eu que hoje muitas e muitas crianças ainda passam por essa situação. Ontem, criança, adolescente, hoje mulher, eu preta resisto. Eu acho que para toda mulher negra, lidar com as suas experiências de violação, de sofrimento, ainda mais o racismo, numa sociedade que a gente tem
como essa, que não aceita que é racista, você não tem muitos espaços de partilha das suas experiências e de compreensão também das experiências vividas. Então, acho que esse espaço ele é interessante porque essas jovens, né, que mesmo hoje, sendo de uma outra geração, que já tem outras referências, né, de afirmação de identidade, elas ainda passam por situações difíceis de racismo, né? Então, e muitas delas trazem esse relato, e eu acho que esse processo, né, esse trabalho com as jovens negras, possibilita essa troca, esse momento de cuidado, de partilha, de trabalhar melhor essa experiência, né, lidar melhor com a situação do racismo. Pensar em formas de enfrentamento ao racismo, que eu acho que são espaços que não existem por aí. Um processo que antecedeu o início do projeto, a gente estava bem segura, né, sobre como que a gente poderia construir esse projeto, porque o IBASE não é uma organização de movimento negro, não é uma organização negra, a mesma coisa faz aqui no Rio de Janeiro. Então, como é que a gente convida jovens negras para discutir a dimensão e as consequências do racismo a partir de uma organização que já realizaram diversos projetos, ações com isso, mas ações pontuais, e a gente está construindo um trabalho que é mais contínuo. Então a gente tinha muito receio sobre esse convite e o que isso poderia gerar. E a gente se sente muito surpresa, né? Uma grata surpresa no sentido de que aceitaram esse convite com muita generosidade, né? E a gente consegue ter hoje um grupo extremamente coeso, que partilha as suas experiências, que cuida uma das outras e que consegue, junto com a gente, pensar o futuro dessa ação, pensar o ano de 2017, ao longo desse ano, que ações a gente pode construir, quais as intervenções, né, o que seria importante fazer. Então, para mim, o grande resultado hoje é compartilhar essa relação de confiança que existe das jovens conosco, que estamos nessa coordenação, mas essa relação de confiança que existe com ela para que a gente possa, de fato, ter capacidade de construir intervenções de incidência, porque cada um, por um lado, a gente consegue fazer muito pouquíssima coisa, né? Então a gente está, a partir dessa diversidade que é ser jovem mulher negra, a gente está conseguindo construir ações coletivas de incidência em política e no espaço público. Tantas mulheres negras guerreiras brasileiras. Não tenha medo de ser você.